Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e dando sequência à conversa com os eleitos. Nesse pleito aqui em Blumenau, vamos continuar ouvindo as novidades da Câmara Municipal. Hoje a nossa entrevista é com o Jean Volpato, ele que é do PT e foi eleito com 4.221 votos. Jean, parabéns, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Alexandre, obrigado a todos os internautas da rede social, um agradecimento especial para os 4.221 eleitores que confiaram na gente, confiaram no nosso trabalho. Eu sempre digo, a gente é o primeiro mandato, mas a gente já tinha um trabalho desenvolvido aqui na cidade e a gente agora conquista essa segunda cadeira do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores na Câmara de Vereadores de Blumenau. Bom, 4.221 pessoas te conhecem bem, tanto que votaram. Você disse que já tinha também um trabalho aí começado. Mas para quem não te conhece, quem é o Jean Volpato e qual o teu envolvimento com a política? Eu sou jornalista, professor, especialista em gestão de política pública. Me especializei em política pública, Alexandre, porque eu fui um dos filhos do ProUni. O ProUni é um programa desenvolvido para estudantes, né, que não têm condição de pagar uma universidade. Sou filho de pedreiro, minha mãe costureira, e através dessa bolsa do ProUni eu consegui fazer uma universidade. Fui o primeiro filho da minha família a fazer uma universidade, e através dessa política pública eu entendi o quanto uma política pública pode mudar efetivamente a vida de uma pessoa. Bom, quais as bandeiras que você pretende defender no Legislativo? Como é que deve pautar a tua atuação lá? Já sabendo que, infelizmente, o poder do vereador é muito pequeno para criar políticas públicas efetivas no município. Bom, uma das principais bandeiras é aquela tradicional do vereador. Quais são as principais? Fiscalizar o poder executivo e propor leis que são do âmbito do município. Porque na nossa Constituição de 1988, a gente sabe, nesse pacto federativo, a função do vereador é muito limitada na questão de propor leis, né? Mas tem algumas sim que a gente pode propor para apresentar para a sociedade, mas a nossa bandeira ela é pautada sobretudo na luta pelos direitos humanos, pela igualdade, pelo direito de todo mundo poder ser quem é, de amar quem quer amar e, sobretudo, o direito de viver. A gente vive um momento em Blumenau, Alexandre, que somente no primeiro semestre, isso são dados do Ministério de Direitos Humanos. Primeiro semestre de 2024, nós tivemos mais de 70 registros de violências LGBTfóbicas em Blumenau. Não é possível que a gente tenha um problema tão grande na nossa cidade e ainda assim a gente ouve, às vezes, discursos proselitistas, discursos sem nenhum compromisso com a vida, né, no parlamento, tentando estimular o ódio, e a gente vê esse número alarmante de agressão e não há nenhum tipo de proposição de política pública. Então a gente vem também para propor política pública para aqueles que historicamente foram excluídos das políticas públicas aqui na cidade, os LGBTs, os negros, a população indígena, a população que merece também inclusão, né, as pessoas autistas. A gente tem lutado também pela causa animal, porque eu sempre digo, me dói muito quando uma pessoa diz, mas você tem que lutar pelo direito das pessoas que estão passando fome, não dos animais. Você tem que lutar pelas crianças e não dos animais. Mas por que uma luta tem que excluir as outras? A gente é sensível às causas humanas e também daqueles que muitas vezes não têm voz. Então eu tenho defendido que Blumenau merece uma clínica veterinária pública. Somente São Paulo tem 4 hospitais públicos veterinários. Por que Blumenau, uma cidade do tamanho da importância, inclusive uma cidade rica, não pode ter uma clínica veterinária pública para oportunizar que muitas vezes aquele cidadão que não tem condição de pagar o tratamento do seu animalzinho possa ter lá um atendimento? Eu tenho uma gatinha e teve um problema renal. O custo do procedimento dessa gata era 15 mil reais. Alexandre, quem é que vai conseguir, né, pagar? A gente conseguiu através de rateio, cada um ajudou um pouquinho, a gente conseguiu fazer esse procedimento, mas essa não é uma realidade, todo mundo vai conseguir. Eu acho que os animais também têm o direito de ter a sua vida garantida. É muito triste, às vezes o animal tem um tumor, fica 1 ou 2 anos ali com aquele tumor porque o seu tutor não tem condição de pagar. Então a gente vai fazer o debate, o embate das boas causas, sempre com compromisso, né, com a população de Blumenau, com o erário público, com a boa política. Eu sempre digo que a gente é novo, né? A gente ouve muito aquele discurso da nova política. Eu não faço o discurso da nova política. Primeiro que eu acho que a nova política tem que dizer para que venham.
né? Não é a política do RG, independente se você é novo ou se você é velho, mas sim quais são as suas causas que você está lutando, qual é o teu compromisso efetivo com a população. Essa é a boa política. Vamos lá, falar um pouquinho sobre a diversidade, em especial, né, a questão do segmento LGBTQIA+. Como é que o senhor vai fazer esse debate lá dentro, uma Câmara que é marcada pelo conservadorismo? Parece, né, parece não, está evidente isso, que seus colegas não estão muito interessados nessa pauta. Ou se estão, tem uma posição antagônica ao que o senhor apresenta. Como é que tu vais tentar fazer esse debate lá dentro? Primeiro que a primeira coisa que eu vou propor é a instalação de uma comissão de direitos humanos na Câmara de Vereadores. Primeira coisa, vou tentar dialogar, né, porque eu também acredito que a política é a arte do diálogo. Tudo que está fora do diálogo é o fascismo, é o neonazismo, é o autoritarismo. Então a gente vai dialogar com todos os pares, não tenho nenhuma questão pessoal com nenhum parlamentar que esteja ali. A gente vai fazer o debate de ideias e de conteúdo. Isso é uma primeira coisa que é importante discutir. Segundo, porque essa questão LGBT, a questão de direitos humanos, não é uma questão apenas de pauta de bandeira, é uma questão de vida. Então nós vamos precisar que a população saiba exatamente quem de fato tem compromisso com a vida ou quem está ali para trocar votos por vidas. E isso é importante saber. Se a gente não vai conseguir aprovar a maioria, mas ao menos a gente vai estimular a transparência pública. As pessoas precisam saber quem ali é que está defendendo o quê, né? Isso tem que estar muito claro. Mas é evidente que a gente vai fazer um bom debate. Eu acredito que a nossa eleição mostrou que é possível você ganhar votos sem espalhar o ódio, é possível ganhar uma eleição sem fazer a política contra as minorias, né? Teve um vereador nessa legislatura, né, que está acabando, que você lembra que me chamou de pirralho de esquerda, né, fez diversos discursos de ódio contra a população LGBT. Tem também uma vereadora que fez também alguns discursos de ódio, e acabando, aquele vereador eu não vou nem conseguir contradizer ele na próxima legislatura porque ele não foi reeleito, e a outra vereadora fez menos voto que eu. Então é possível ganhar voto fazendo a boa política, a política do bem, a política inclusiva e não aquela que exclui as pessoas. Bom, o vereador eleito não fala os nomes, mas nós vamos dar o nome aos bois. Ele está falando do vereador Tuca, do Novo, que ficou pelo caminho, não foi reeleito, e a vereadora Silmara Miguel, do PSD, que foi eleita. Deixa eu entender, a aliança em torno do PL garantiu 9 parlamentares. Tem outros 2 que não estavam na mesma aliança, mas são do campo do centro mais para a direita, a Silmara Miguel e a Cristiane Loureiro. E tem os 2 do Novo, né? Que o senhor também estava falando que são também antagônicos. Como é que tá nesse universo? Bom que para o senhor que não vai estar sozinho, porque o PT nas últimas legislaturas sempre esteve sozinho, mas é uma minoria frente a um grande número de pessoas que pensam radicalmente diferente de ti. Como é que pretende trabalhar e tentar passar pautas nesse sentido? Bom, primeiro que essa é a Câmara que a população de Blumenau elegeu, né? A gente vai ter que trabalhar em cima dos nomes que a população confiou. É evidente que eu gostaria de fazer igual a Europa fez com as maiorias dos países da União Europeia, fazer um cordão sanitário contra a extrema-direita. Era o ideal. Infelizmente, aqui a gente não tem a capacidade de fazer isso. A gente vai fazer um bom diálogo, um bom debate. Eu não faço a política contra as pessoas individualmente, a gente faz um embate propositivo e, sobretudo, de ideias, né? Então, nós vamos tentar dialogar. A gente tem vereadores ali que têm responsabilidade com o bem comum. Tem vereadores ali que têm responsabilidade com os direitos humanos, mas nós vamos precisar estimular esses vereadores a terem coragem também para se posicionar. Não é possível que tem até um ditado que fala o seguinte: quando os bons se calam, os maus se empoderam. Então eu acho que tem que estimular aquelas pessoas boas a também ter coragem. Eu acho que a nossa eleição é um fio de esperança, inclusive para esses vereadores que às vezes se sentiam sozinhos, e agora a gente pode de repente tentar fazer uma bancada da coragem, uma bancada do amor, uma bancada da solidariedade, porque eu vou dizer para ti, Alexandre, Blumenau foi uma cidade que foi construída pela solidariedade. Blumenau é uma cidade do bem. Blumenau é uma cidade que tem um olhar humano. Ou senão,
a gente não tinha uma realidade quando tem catástrofes aqui, todo mundo se ajudando. Eu fui em 2008 da Defesa Civil, a gente era do Grêmio Estudantil da escola, todo mundo se ajudou nas escolas, um ajudou o vizinho puxando o outro, o vizinho caiu a casa, leve para minha casa. Blumenau é uma cidade humana. Infelizmente, de uns anos para cá, o ódio foi estimulado através de uma estratégia política para sequestrar as pessoas com fins eleitoreiros. E é isso que nós precisamos fazer as pessoas entenderem. O ódio é uma forma de mobilizar as pessoas através de projetos políticos. Então, conseguir fazer com que as pessoas abram seus olhos e consigam fazer a sua leitura de uma forma racional e sem ódio é o primeiro parâmetro para a gente conseguir dialogar. É um desafio, porque você sabe que o ódio ele mobiliza muitas vezes mais que o amor. Mas Mandela dizia que se as pessoas têm a capacidade de aprender a odiar, ela também tem a capacidade de aprender a amar. Eu sou humanista, acredito no ser humano e acredito que nós vamos ser capazes de fazer esse debate. Tem muita coisa para a gente debater na nossa cidade, além desse debate rasteiro que a gente tem visto nos últimos anos na Câmara de Vereadores. Eu não sei por que ainda a gente não conseguiu debater uma casa de apoio para os autistas. Alexandre, já é cruel você ter uma mãe solo cuidando de um filho. Você imagina uma mãe solo cuidando de um filho autista que tem todos os trabalhos? Como é que o poder público não para olhar para essa parcela da população? Como é que tu tem uma cidade que se diz rica e uma boa parte da população não tem água encanada? Por que a Câmara de Vereadores sentou em cima da CPI do SAMAI? Tem muita coisa para debater. Como é que uma cidade do tamanho de Blumenau tem um sistema de transporte tão deficitário? Tem coisa errada, Alexandre. Tem coisa que não está certa e é preciso olhar com muito cuidado e investigar e fazer um debate com responsabilidade. Tenham certeza, não vou ser um vereador proselitista para fazer o debate pelo debate, mas eu vou ser um vereador que vou fiscalizar e fazer muito bem o meu papel. Como é que o senhor se define ideologicamente? Eu sou de esquerda. Porque esquerda é você estar do lado daquele que apanha, não daquele que agride. E essa é a minha posição. Eu estou do lado daqueles que são mais fracos. É muito fácil estar do lado do mais forte. Era muito fácil para mim ser de direita aqui em Blumenau. Era confortável, inclusive. Mas, ideologicamente, para mim, não há sentido estar na política se não for para estar do lado daqueles que, historicamente, foram excluídos na sociedade. Não há ânimo para mim estar na política. Qual é a importância para a tua candidatura, para a tua eleição, do apoio da candidata majoritária Ana Paula Lima, de quem você foi assessor, e do Décio Lima, presidente do SEBRAE? Você já deve ter ouvido, entre os seus pares inclusive, mas eu vou lhe perguntar, lhe incomoda ser chamado de candidato da família Lima? Me orgulha, inclusive, porque a Ana Paula, o Décio, inclusive o governo do Décio, eu não preciso aqui dizer, o governo que fez mais de 400 quilômetros de asfalto aqui em Blumenau, o governo do Domingo Livre, o governo do Prove Blumenau, aquele programa que incentivava o agricultor familiar a expor seu produto no mercado, a colocar a merenda orgânica sem agrotóxico na merenda escolar, no hospital. Então, não é por menos que o Décio saiu com mais de 84% de aprovação e foi o prefeito que melhor avaliado na história de Blumenau, né, em todas as pesquisas que você faz. E a Ana Paula é, sem dúvida, a melhor deputada da nossa cidade, uma deputada que tem apresentado compromisso com a cidade, mas, sobretudo, resultado. E aí, efetivamente, tem se mostrado nos números dos recursos que ela tem trazido para Blumenau. Eu vou dar um dado aqui, inclusive, a BR-470, né? A BR-470, a gente lembra na história que a BR-470 iniciou nos governos dos partidos trabalhadores. Nós tivemos um período ali, Alexandre, eu acho que é importante dizer, um dia você lembra que a presidenta Dilma veio para Blumenau e ela afirmou que o projeto da 470 ia ficar concluído até 2010. Eu acho que isso é importante destacar, porque é importante, inclusive, uma reparação histórica. Teve um jornal aqui na cidade, colocou uma manchete que a presidenta Dilma prometeu a 470 até 2010. Qualquer pessoa que tem um mínimo de responsabilidade, de inteligência emocional, sabe que não se faz uma BR-470 do tamanho da 470 em 2 anos. Então, a presidenta Dilma prometeu nesse período o projeto foi concluído em 2013, iniciou a obra, em 2016 a obra parou porque houve um golpe no nosso país que tirou uma presidenta honesta do governo e ela foi retomada somente em 2022 com a volta do Partido dos Trabalhadores no governo e tem acelerado de forma extraordinária graças ao trabalho da deputada Ana Paula Lima. Inclusive o ex-governo, aqueles
que eles chamam de mito, tirou recurso da BR-470. Né? Foram 45 milhões retirados das rodovias federais e 25 milhões específico da BR-470. Esse é um debate que eu estou com muita vontade de fazer. Eu estou até me segurando, porque falta pouco para eu chegar lá na Câmara. Vai ter muita coisa para a gente falar a verdade e tem muita coisa para a gente resgatar a história, porque a gente precisa ser leal da história. Vereador, o que acontece com a imagem do PT? Você lembrou a gestão bem avaliada do Décio, realmente, mas já se passaram 20 anos. O PT melhorou o desempenho nesse pleito, mas ainda foram apenas 15% dos eleitores que votaram na ANA. Os demais 85% votaram em candidatos do espectro da direita, de outro campo político. O que acontece? Eu acho, primeiro, aquilo que eu falei agora há pouco, o ódio ele mobiliza mais que o amor, né? Tem segmentos da nossa sociedade, inclusive que não são segmentos apenas políticos, infelizmente, são segmentos inclusive religiosos, que isso que a gente precisa debater, porque Jesus Cristo sempre defendeu a divisão do pão e vinho, Jesus Cristo defendeu o amor, Jesus Cristo nunca esteve do lado daqueles que exploravam o povo, e infelizmente uma classe aí religiosa que utiliza da sua influência religiosa vender os seus fiéis para determinados políticos aqui na nossa cidade. Esse é um debate que eu também quero fazer na Câmara de Vereadores com muita coragem, mas eu acredito que uma da parcela aí desse ódio ao Partido dos Trabalhadores é a questão do estímulo, né, a esse ódio contra esse segmento. Uma outra questão, na minha avaliação, é uma questão um pouco cultural também, que, ao meu ver, é uma das maiores maldades que já apresentaram na sociedade, que se chama meritocracia. E eu vou explicar por que eu acho que a meritocracia é uma maldade. Porque a meritocracia quer convencer o filho do trabalhador que ele vai ter a mesma igualdade de condição de disputa do que o filho daquele dono da loja varejista que domina, né, muitas vezes uma região, Vale do Itajaí e tudo mais. E, na verdade, Alexandre, quando você não garante a oportunidade, aquele cidadão que às vezes acorda 3 horas da manhã, pega um ônibus para ir trabalhar 8 horas, depois volta para estudar até 10 horas, 11 horas da noite, às vezes não consegue raciocinar porque está com sono, e esse cara chega até na porta da oportunidade e a porta está trancada, está fechada, 7 chaves. E muitas vezes atrás da porta tem alguém empurrando para ela não abrir. Né? E você dizer que aquele filho do rico vai ter a mesma condição de igualdade, não vai ter. Por mais que esse cara se esforce, ele vai encontrar a porta fechada. E é por isso que eu disse no começo que eu sou um filho de uma oportunidade, o filho do ProUni, e eu quero lutar que todo mundo tenha condição de, mesmo, né, de igualdade, se esforçando igual, porque eu acho que o esforço é uma coisa importante. Não estou deslegitimando o esforço, acho que todo mundo tem que se esforçar, mas tem que ter condição de disputa igual. Ele tem todo mundo chegar lá no fim da linha com a porta aberta. E a oportunidade, a política pública, ela garante que aquela porta está aberta. E isso é uma questão cultural. Daí. Por isso que eu também acho que às vezes muitas pessoas não conseguem refletir isso. E a gente vai fazer um bom debate lá na Câmara de Vereadores também para fazer essa disputa cultural. Para encerrar, sei que o senhor nem assumiu ainda, mas há 2 anos foste candidato a deputado estadual com um bom desempenho. Pode tentar de novo em 2026? Ou vai ficar os 4 anos do mandato? Eu acho que eu sou um cara do partido. Eu acho que isso é uma decisão partidária. A gente vai discutir. A gente tem 2 vereadores que agora na Câmara de Vereadores, tem um vereador que é o vereador Adriano Pereira, que foi reconduzido para a Câmara de Vereadores através de uma avaliação positiva que a população fez do mandato do nosso vereador, porque foi um vereador que trabalhou, um vereador de bairro que buscou honrar cada voto que ele teve com trabalho, e a gente garantiu agora mais uma vaga, né, ampliando esse espaço na Câmara, mas é uma discussão que a gente vai ter internamente no partido, está muito cedo ainda. Eu quero iniciar o meu mandato de vereador, fazer um bom debate na Câmara de Vereadores, né, discutir com a nossa comunidade. Eu sou o único vereador do Grande Garcia, que é uma região ali que tem quase 60 mil habitantes, mas eu não me considero um vereador de bairro, porque eu faço o cálculo que Blumenau tem 35 bairros e nós temos 15 vereadores. Então nós precisamos olhar essa cidade de uma forma equânime, igual, com os problemas das políticas públicas de todos, né? Mas é evidente que a gente vai estar reforçando aí todos
os problemas que a cidade apresenta, porque se tem um desequilíbrio em um bairro, o outro bairro também vai estar desequilibrado. A gente precisa que toda a cidade cresça de forma igual. Não adianta fazer o que o Egídio queria fazer na campanha, desviar a água do Grande Garcia para levar para outra região da nossa cidade, porque daí vai faltar água no Grande Garcia e vai ter um pinguinho de água lá na outra cidade. Nós precisamos ter um reservatório de água lá na região norte de Blumenau, né? Então é preciso olhar Blumenau com forma igual, humana, sem disparidade. Estamos encerrando essa entrevista, só vamos fazer um bastidor e que me deixa bastante satisfeito, que eu tive a oportunidade de ser professor de telejornalismo do Jean Volpato por 2 semestres no curso de jornalismo. Então a gente sempre fica satisfeito quando vê, né, um ex-aluno chegar em voos mais altos. Desde aquele começo ele sempre teve uma paixão, né, pela política e hoje está sendo coroado aí com o que é de mais importante, que é o voto popular, a chegar a uma cadeira na Câmara. Jean, obrigado pela tua entrevista, boa sorte na tua empreitada. Obrigado, Alexandre. Quer dizer que eu tive a oportunidade de ser aluno de um grande quadro da comunicação. Quer dizer que agora o jornalista tem representante na Câmara de Vereadores também. E estamos juntos aí na luta sempre. Conte comigo. Obrigado mais uma vez a todos os 4.221 votos, mas sobretudo toda a cidade, porque agora eu vou ser o vereador de todos vocês que estão nos acompanhando aí. Mais uma vez, muito obrigado e acompanhe o Informe Blumenau Entrevista, que nós vamos ouvir todos os eleitos e também estamos na fila para ouvir o prefeito eleito, Egídio Ferrari. Um grande abraço, até a próxima.